Eu agradeço aí a presença de todos, que na verdade a gente hoje está comemorando, a gente se deu conta, eu me dei conta que nós vamos começar no próximo sábado a 20ª turma do meu aperfeiçoamento. E a gente fez algumas pequenas alterações, porque é importante a gente ir atualizando. Então vamos lá, gente, todo mundo pronto, preparado? O título dessa aula foi mais ou menos inspirado numa aula que eu dei no Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia do ano passado. Não era exatamente esse título, a gente fez algumas modificações, porque é importante quem trabalha com tecnologia, quem trabalha na área de dispositivos eletrônicos, seja de amplificação sonora por via aérea ou por via óssea, ou mesmo a questão do implante coclear, tudo que envolve tecnologia, de alguma forma, acaba transformando a nossa experiência, quer dizer, a experiência auditiva do usuário. E quando a experiência auditiva do usuário ela é modificada, ela é transformada, a gente também tem aí uma questão de rever a prática clínica, porque não dá só para a gente ter inovação tecnológica e não ter um olhar sobre a nossa prática clínica e o que isto implica esta tecnologia toda, e aqui eu não estou falando só na tecnologia do dispositivo, mas de outras questões tecnológicas que permeiam o nosso dia a dia neste século, digamos aí, mais o século XXI. Bom, qual que é o panorama atual para aqueles que trabalham exatamente na reabilitação auditiva? O que a gente tem visto é também um crescimento muito grande do processamento de sinal, que agora está sendo chamado de inspirado neural ou neural inspirado, a integração da inteligência artificial com dispositivos que são vestíveis, que são usados pelo usuário, a questão da saúde digital, e tudo isso acaba levando a uma mudança nos modelos de cuidado que são oferecidos ou que devem ser oferecidos para o usuário. Então, a gente sabe que a mudança da tecnologia acaba levando aí à incorporação de determinadas mudanças também nos modelos de cuidado do usuário, daquele indivíduo que está sendo acompanhado em termos de saúde auditiva. O que é esse processamento de sinal neural inspirado? De uma certa forma, a tecnologia dos dispositivos de amplificação procura seguir padrões conhecidos da fisiologia coclear, né? Mas a gente sabe, então, a gente tem um conhecimento de como o sistema auditivo funciona, e a partir deste conhecimento de como o sistema auditivo funciona, a gente também sabe como é que o sistema auditivo lesado funciona, entre aspas, ou não funciona. Então, o que hoje tem se falado desse processamento de sinal neural inspirado é porque ele é inspirado no que se sabe do funcionamento do sistema auditivo, e essa inteligência artificial hoje, que a gente tem a possibilidade de, dentro da inteligência artificial, a gente ter a aprendizagem de máquina, e dentro da aprendizagem de máquina a gente ter as redes neurais profundas, que nada mais é do que um aprendizado profundo aí que essa inteligência artificial é capaz de fazer. Essas redes neurais artificiais, elas permitem exatamente que os dispositivos eletrônicos vão processar o som de uma forma mais precisa,
adaptativa e eficiente, buscando lidar de uma forma um pouco melhor naqueles ambientes acústicos complexos. A gente sabe que todo o indivíduo que tem uma perda de audição, a maior dificuldade que ele tem é exatamente a dificuldade que o indivíduo, a dificuldade maior que o indivíduo tem é exatamente de processar, de lidar em ambientes desafiadores ou perceber a fala quando está na presença de ruído. Então, houve um avanço muito grande e muito tem se falado das questões dessas redes neurais ou desse deep learning, né? Neural Deep Learning, que vem do inglês, então são essas redes neurais profundas e que fazem parte da inteligência artificial. Também a gente tem escutado muito, não, agora os aparelhos têm inteligência artificial. A inteligência artificial ela tem sido incorporada desde o início dos anos 2000. E se a gente for olhar um pouco a tecnologia, a gente vai vendo que ela foi aprimorando essa inteligência artificial. E hoje a inteligência artificial que a gente tem, ela é aquela que é chamada de embarcada. Ela está dentro do dispositivo. Então, essa integração, né, que a gente tem visto entre a inteligência artificial, esses dispositivos que são possíveis de serem investidos, e a saúde digital, ela vai criar um ecossistema de monitoramento, análise e intervenção personalizada na saúde. E aí, de uma forma mais específica, também na saúde auditiva. Então, é uma transformação que está acontecendo, não é só na nossa área, mas o foco dessa aula hoje é a respeito da repercussão na saúde auditiva. Então, a gente tem a inteligência artificial, que são esses algoritmos capazes de analisar os padrões, prever riscos, personalizar ajustes, interpretar sinais biológicos que estão acontecendo no tempo real. Então, sinais que vêm do usuário. Se esse usuário está usando um dispositivo no corpo, e pode ser uma prótese auditiva, pode ser um implante coclear, obviamente que eles têm que estar conectados, né? Pode ser um smartwatch, fone com sensores, pulseiras que coletam dados fisiológicos continuamente. Então, se eu tenho um relógio, um smartwatch, esse relógio ele está coletando dados e mandando esses dados para a nuvem, né? Então, essa forma de controle, de monitoramento é algo interessante, porque isso pode ser usado para a gente fazer uma intervenção mais personalizada em saúde. E aí a gente tem a saúde digital. O que é a saúde digital? São plataformas e sistemas, então são aplicativos, telemonitoramento do usuário, o prontuário digital, todas essas plataformas e sistemas, elas recebem e interpretam aqueles dados, permitindo ações clínicas remotas. Mas não é só isso que acontece. Além de permitir essas ações clínicas remotas, essa saúde digital, ela também é importante porque serve de análise daqueles dados que podem ser coletivos ou que podem ser individuais, para que a gente possa personalizar aí as questões relacionadas à saúde. Ok? Bom, como é que isso funciona na prática? E aqui é um exemplo auditivo. A gente consegue ter, obviamente, na medida em que o paciente usa toda essa conectividade, melhor acompanhamento de pacientes complexos, ajustes mais precisos, baseados em dados reais, redução do esforço auditivo, e aí também a gente considera que pode ter uma maior adesão ao uso das próteses auditivas, né? Porque é algo que, se o paciente estiver conectado, e vamos chamar de uma saúde digital, saúde conectada, a gente espera
poder atender mais rapidamente os problemas ou queixas ou as necessidades, as demandas do usuário e tentar resolver isso o mais rápido possível. Mas a gente, com tudo isso, continua tendo desafios clínicos bastante atuais. Quais são esses desafios? É a dificuldade de escuta no ruído, essa é a principal queixa do paciente. O processamento cognitivo sobrecarregado, que a gente não pode deixar de falar, mesmo no adulto, quando você tem um usuário de uma perda de audição e um ambiente mais desafiador, o indivíduo ele vai ter uma demanda cognitiva maior, um esforço de escuta maior, e isso acaba sobrecarregando mais o processamento cognitivo. E também a questão que é importante é a adesão variável ao uso das próteses auditivas. A gente sabe que muitas pessoas que deveriam usar o aparelho acabam não fazendo uso ou abandonando o uso nos primeiros momentos de uso do aparelho, né? No tempo inicial de uso de aparelho, ou mesmo quando surge algum problema que ele não consegue lidar, ele acaba abandonando o uso. A gente viu que muitos pacientes bem adaptados com os dispositivos eletrônicos, né, com as próteses auditivas, eles pararam de usar durante a pandemia. Por quê? Porque eles estavam em casa, porque eles não tinham nenhuma demanda nenhuma demanda social, e isso, na verdade, fez com que muitos parassem de usar o aparelho. Então, a gente sabe que mesmo aquele indivíduo que esteja bem adaptado, dependendo de determinada circunstância, que é uma circunstância que pode ser pessoal, pode ser profissional ou mesmo social, ele pode acabar não aderindo ao uso do aparelho como ele deveria fazer uso. Bom, então a gente já falou dessas tecnologias atuais nas próteses auditivas, a inteligência artificial é o grande ator ou atriz, né, dessa revolução tecnológica. A grande diferença é que hoje ela está realmente muito melhor do que estava nos anos 2000, no início dos anos 2000, quando ela foi começada a ser, quando se começou a utilizá-la, e hoje ela está embarcada, ela está dentro do dispositivo. Isso também foi uma questão importante, porque quando a gente fala que tem inteligência artificial, ele pode ter uma inteligência artificial que foi treinada externamente e que depois foi colocada dentro do aparelho. Hoje, a inteligência artificial está dentro do aparelho, né? Uma outra coisa que também é muito importante é a direcionalidade. Ela hoje é uma direcionalidade adaptativa, avançada, funciona junto com a inteligência artificial e junto com a redução de ruído, porque a análise da cena acústica é feita pela inteligência artificial, que dependendo do que ela identifica no ambiente, ela vai então acionar direcionalidade e redução de ruído para tentar melhorar o quê? A redução de ruído, melhorar o conforto, e a direcionalidade para melhorar a relação sinal-ruído, tentando então propiciar uma melhor inteligibilidade de fala. E também hoje a gente tem sensores de saúde que estão integrados nos dispositivos. Então, o primeiro deles é o sensor de quedas. Então, se o indivíduo cai, ele consegue identificar e manda uma mensagem para alguém que foi cadastrado em termos de avisar que a pessoa caiu, né? Uma outra coisa que a gente já tem também, na maioria dos aparelhos, é a busca, a localização desses aparelhos. Então, tem uma série de algoritmos dentro do aparelho que a gente pode utilizar para aumentar a eficiência do dispositivo e a satisfação do seu usuário. Então, mudando aqui, falando ainda desse assunto, mas um pouquinho do futuro,
o que a gente espera é que, além do reconhecimento da cena acústica e da modificação da direcionalidade com a formação de feixes de captação, o chamado beamforming, que é uma direcionalidade adaptativa, também a gente possa ter outras questões que estão começando a aparecer, né? Então, a redução do ruído preditiva, então, a partir daquela situação, qual é a redução de quais frequências ou em quais canais o aparelho vai fazer essa redução de uma forma um pouco mais sofisticada, e mesmo essa reconstrução do sinal de fala, que é o papel da rede neural profunda, porque ele vai fazer uma análise do reconhecimento da cena acústica e vai fazer a comparação daquele ambiente, daquilo que é reconhecido como fala e aquilo que é reconhecido como ruído, comparando a um modelo para a qual ela já foi treinada previamente, que continua a aprender. A ideia é reconstruir o sinal de fala ou dar uma ênfase maior ao sinal de fala, exatamente naquelas situações de mais desafiadoras que o indivíduo encontra e que o ruído é um exemplo mais, né, mais fácil da gente dar. Qual que é a aplicabilidade clínica de tudo isso? Primeiro, a melhora da inteligibilidade em ambientes complexos, uma menor necessidade do indivíduo fazer ajustes presenciais, uma redução da fadiga auditiva ou do esforço, né, que o indivíduo vai fazer de escuta, né? E é importante a gente dizer que fadiga é uma coisa e esforço é outro, mas, de qualquer forma, essas questões estão presentes, e, além disso tudo, existe um monitoramento remoto daquele indivíduo baseado em dados bastante objetivos que estão sendo coletados em tempo real. Então, o futuro, que eu não sei quão longínquo ele está, eu acredito que a gente já está nessa fase de saúde auditiva de precisão, que é aquela em que os perfis auditivos vão ser baseados em Big Data, porque esses dados estão sendo coletados e analisados em nuvens das empresas, né, que usam aparelhos que têm essa possibilidade, e esses dados eles vão gerar perfis auditivos, e esses perfis auditivos eles também podem levar no futuro a gente ter uma tecnologia proposta a partir desses perfis auditivos que foram analisados a partir de muitos dados de milhões de usuários. Então, hoje, a gente tem alguns ajustes automáticos que são personalizados, e isso depende, obviamente, de ajuste que o usuário vai fazer, e, a partir disso, então, um futuro que é, como eu disse, não sei se é muito longínquo ou não, esses modelos preditivos para a seleção da tecnologia. A gente tem que sempre lembrar que, quando eu tenho um dispositivo que é usado por longos períodos de tempo e que ele está coletando dados, eu tenho aspectos éticos e regulatórios muito importantes que são utilizados, né? Então, eu tenho que ter cuidado, porque existe uma privacidade desses dados. Eu tenho que também entender que, ainda que exista uma inteligência artificial que está comandando tudo isso, podem existir vieses algorítmicos. Eu tenho que estar atenta para mudanças que aconteçam em termos de mudanças regulatórias, e, principalmente, a gente tem que preservar a nossa autonomia profissional. Não é uma inteligência artificial que vai mandar nas minhas decisões ou na minha tomada de decisões. E isso é algo que a gente verifica já hoje, né? Que, se depender apenas do software, a gente consegue fazer
uma adaptação, talvez não é a ideal, mas seguindo o que o software está falando e colocando aqueles dados que são necessários para os softwares das empresas, dos fabricantes, eu consigo ter aí uma proposta de um ajuste de características e de algoritmos, e que isso pode ser bom para alguns, mas não significa que é bom para todo mundo, porque eu estou falando desde o início de que a saúde auditiva que nós vamos providenciar ou que nós vamos fornecer, ela tem que ser individualizada. Então, a gente também tem que preservar a nossa autonomia profissional, no sentido de ter conhecimento sobre a tecnologia, saber o que ela nos ajuda, mas principalmente ela ser um auxiliar e não um ditador que fala quais são o que a gente tem que fazer, né? Mas ainda nos dias de hoje existem limitações importantes do sistema auditivo humano que a tecnologia não consegue resolver. Então, mesmo com a inteligência artificial embarcada, com esse deep learning, que é essa rede neural profunda, e mesmo que a gente tenha aparelhos muito avançados, existem limitações fisiológicas do sistema auditivo que não podem ser corrigidas apenas com amplificação ou com o processamento de sinal. E aqui eu vou falar rapidamente o que a gente tem em termos de fisiologia coclear. Então, eu tenho normalmente uma perda de audição, e essa perda de audição, ela leva a uma lesão de células ciliadas externas, e quando ela é mais severa, células ciliadas externas e internas. E quando ela é mais severa, pode levar à destruição de outras estruturas no órgão de corte, até acabando com uma degeneração, levando a uma degeneração completa do órgão de corte. As células ciliadas externas são aquelas responsáveis pela amplificação coclear e a sintonia fina, aqui está como afinamento, mas é a sintonia fina e espectral. A gente tem a cóclea, uma tonotopia, que é cada pedacinho da membrana basilar é responsável por um sinal de frequência específica. E conectado a essas células ciliadas externas, a gente tem uma fileira aí de células ciliadas internas, que são aquelas que são os sensores, né, da audição, que são responsáveis pela codificação fina, especialmente dos sinais complexos, como é a fala. Então, mesmo com uma amplificação perfeita, a qualidade de sinal que chega ao nervo auditivo, ela não é uma qualidade perfeita. Essa é uma distorção inata da cóclea. E se eu tenho um problema no amplificador coclear, eu acabo tendo uma menor resolução de frequência, uma menor resolução temporal, e quando a perda é mais severa, a gente percebe que mesmo no silêncio o indivíduo começa a ter problemas para compreender a fala. A outra questão é a perda de resolução temporal. Quanto mais o indivíduo tem, quanto maior a severidade da perda de audição, a gente percebe que os indivíduos têm dificuldades em separar aqueles sons que são muito rápidos ou que uma fala muito rápida, lidar com a fala quando ela está sobreposta a um ruído, ou mesmo seguir a fala em ambientes com reverberação. Na verdade, nem a tecnologia ajuda, mas ela não restaura a velocidade natural de transdução coclear. Então, essa lesão das células ciliadas externas e internas, ela acaba levando também a essa perda da resolução espectral, porque as frequências, elas são separadas na cóclea com uma alta precisão. E essa sintonia fina, ela é perdida com a perda de audição. Isso pode gerar confusão entre fonemas, mistura de frequências, o que leva a uma dificuldade para a gente distinguir as vogais das consoantes, principalmente porque as vogais, elas têm um componente, em geral,
maior em frequência baixa e as consoantes têm um componente principal em frequência alta. E a outra questão é que as perdas de audição, em geral, elas são mais acentuadas nas frequências mais altas. E esta sincronia, essa sintonia fina, ela não é reconstruída pela prótese auditiva. Outra questão que eu já citei é quando a gente tem alguma alteração neural. E aqui tem dois exemplos, então, a neuropatia auditiva e a sinaptopatia, ou a perda de audição oculta, ou como o inglês chama de hidden hearing loss, né? Mesmo em casos que a gente observa que a audiometria pode ser normal, a gente pode ter alguém com perda de sinapses entre células ciliadas e nervo auditivo, ou mesmo uma diminuição da codificação da fala em ruído, e nesse caso, a gente tem um indivíduo com uma queixa auditiva importante, mas que aparentemente, pela audiometria, a gente tem um limiar dentro da normalidade. A prótese auditiva, ela amplifica, mas ela não vai restaurar nem as sinapses e nem melhorar a sincronia neural, que é outra questão muito importante, porque precisa haver uma sincronização e uma velocidade no disparo da fibra neural para poder estimular aí os centros corticais. A inteligência artificial, ela melhora o sinal antes de chegar na córnea, mas quando essa condução neural está lentificada, desincronizada, quando tem limiares muito elevados, não existe uma tecnologia externa capaz de corrigir isso, porque o problema é neural, não é acústico. Outra questão que também a gente tem estudado muito e tem visto muito artigos publicados são as limitações cognitivas. E aí a gente põe o processamento auditivo central, a atenção, a memória, ou seja, a cognição influencia fortemente a percepção da fala, a compreensão de fala. O aparelho, então, ele amplifica o sinal, ele dá audibilidade, ele pode reduzir o ruído, ele pode enfatizar a fala, ele pode melhorar relação sinal-ruído com microfones direcionais, mas ele não aumenta a atenção, ele não acelera o processamento da informação, ele não consegue melhorar a memória de trabalho, e isso são questões cognitivas que a gente tem que considerar. Essa dificuldade de fala no ruído, ela é inerente à perda de audição que o indivíduo apresenta. Por quê? Porque isso tem a ver, começa essa percepção de figura fundo auditiva, ela começa no sistema periférico. Então, qual é a melhor forma da gente tentar trabalhar com essa dificuldade de fala no ruído? É exatamente trabalhar com microfones direcionais. Então, resumindo, a tecnologia, ela avançou muito, a gente está vivendo um período em que o aparelho tem um bom processamento de sinal, uma boa qualidade sonora, e é muito promissor o que acontece, o que o futuro aí nos reserva, mas é importante que a gente, então, entenda que dano coclear irreversível, problemas como sinaptopatia, neuropatia auditiva, dessincronia neural, limitações cognitivas no processamento, compreensão de fala, quando a relação sinal-ruído do ambiente é muito ruim, a gente vai ter limitações e nós vamos ter que trabalhar com outras estratégias e outras ferramentas para melhorar a capacidade do indivíduo em lidar com essas situações em que o aparelho não vai resolver completamente. Então, o que a gente espera que tenha no futuro, né? Que a gente até após a pandemia, a gente tem tido, que é uma reabilitação híbrida. Então, pacientes que, principalmente em São Paulo, né, que às vezes têm dificuldade de chegar à clínica,
muitas vezes a orientação, o monitoramento, um ajuste mais pontual, a gente consegue fazer nessa reabilitação híbrida com um encontro à distância. Treino auditivo usando games, então, treino auditivo gamificado, ecossistemas conectados e dados contínuos a respeito daquele paciente de uma forma individualizada, maior protagonismo do fonoaudiólogo como curador tecnológico, e eu acho que é isto que a gente tem que procurar ser, um curador da tecnologia. Então, o que quer dizer esse maior protagonismo do fonoaudiólogo como curador tecnológico? A tecnologia avançou, a gente tem hoje conectividade, teleatendimento, IA, a inteligência artificial aplicada à audiologia, plataforma de reabilitação, tudo isso tende a transformar profundamente o papel do fonoaudiólogo. E ele deixa de ser apenas um aplicador de recursos para se tornar um curador tecnológico, alguém que vai selecionar, interpretar, integrar e orientar o uso das tecnologias com base em conhecimento científico e necessidades individuais. É muito importante nós termos um alicerce de conhecimento científico para sermos bons curadores e bons profissionais nesta área. Então, o que a gente tem que fazer? Qual é o nosso papel? Selecionar a tecnologia de uma forma crítica e personalizada. Existe hoje uma série de soluções auditivas. Esses produtos, eles estão aumentando em número, em quantidade, e eles variam tanto em nível tecnológico, quanto a modelos de adaptação, conectividade e algoritmos de inteligência artificial. O que eu tenho como papel? Eu tenho que escolher aquilo que faz sentido para cada paciente. O que faz sentido para o paciente? Tenho que considerar o perfil audiológico, a cognição, o estilo de vida, limitações funcionais que esse indivíduo tem e preferências. Qual vai ser o impacto clínico na vida do indivíduo? Maior precisão na seleção da prótese auditiva e de acessórios, redução de tentativa e erros, porque ainda hoje a gente pode ter muitas coisas que a gente tenta ajustar e acaba percebendo que não deu certo, e aí tem que voltar para trás. Adaptações mais eficientes, com melhor satisfação do paciente. Então, é o momento cada vez mais de nós termos boas práticas na nossa clínica, no nosso trabalho, no nosso atendimento. E boas práticas significa associar conhecimento científico, evidências científicas às boas práticas. Interpretar esses dados que são gerados pela própria tecnologia. As tecnologias atuais, elas fornecem muitas métricas. Qual é o tempo de uso do aparelho? Quais são as estimativas de ambientes sonoros que esse paciente teve naquele período? A fala em que intensidade estava? Se ele usou em ruído? Se ele diminuiu o volume ou aumentou o volume? O ambiente, os programas que foram utilizados. E a gente tem que utilizar estas informações que são dadas nos softwares dos fabricantes a partir da vinda do paciente, que seja presencial ou remota, né? A gente consegue fazer uma análise disso e a gente tem que interpretar esses dados e usar isso para minorar as queixas do paciente. O fonoaudiólogo, fazendo isso, ele vai ganhar um protagonismo muito grande, porque ele começa a interpretar esses dados clinicamente e vai transformar em quê? Em ajuste, em orientação, em decisões terapêuticas. Isto leva a um acompanhamento mais preciso, intervenções baseadas em evidências e usando dados verdadeiros, dados reais. E isso leva a uma melhor qualidade do cuidado monitorado. Acho importante integrar tecnologias no processo terapêutico. Então, algum aplicativo de treino auditivo, isso pode ser muito importante para o paciente, desde que
ele tenha este perfil para isto. Logo, a primeira coisa que eu falei, a gente tem que ver aquilo que serve para cada paciente que a gente está atendendo. Plataformas de teleaudiologia, sistemas remotos de ajuste, soluções de acessibilidade. Então, tudo aquilo que a gente puder facilitar a vida do paciente, estar do lado dele quando ele enfrenta qualquer problema, a gente tem que estar junto do paciente e ele sentir que ele pode contar com você. Também a mesma coisa relacionada às ferramentas da inteligência artificial. A nossa atuação, ela vai muito além do que simplesmente adaptar a prótese auditiva. Na verdade, o nosso trabalho maior com o paciente, ele não começa com a adaptação do aparelho, ou seja, com a seleção, ele começa com a seleção do aparelho, mas ele não termina quando o paciente está usando o aparelho e está adaptado. É aí que vai começar o nosso acompanhamento e é isto que vai fazer ele usar o aparelho ao longo dos anos, porque se ele tiver alguma dificuldade, ele sabe que ele pode contar com esse profissional. Então, o fonoaudiólogo, ele vai ter um papel muito importante, porque ele vai assumir como maestro, orquestrar estas ferramentas, para quê? Para beneficiar o paciente, para maximizar o benefício auditivo. Isso torna a reabilitação auditiva muito mais rica e multimodal, o engajamento contínuo do paciente, continuidade de cuidado, mesmo à distância, uma adesão maior ao tratamento e pacientes mais confiantes e competentes. Também a gente tem visto que é fundamental educar o paciente em termos de orientação, informação e também a família. E com essa ampla variedade de recursos tecnológicos, o fonoaudiólogo também se torna um educador, porque ele vai ajudar o paciente a entender o que cada recurso faz, que nem sempre é uma coisa simples, usar de maneira correta e crítica aquele recurso, desenvolver autonomia tecnológica, que é fundamental para o paciente, mas também ele tem que reconhecer que existem limitações e potencialidades do uso da tecnologia. A atualização constante do profissional, eu acho que é fundamental. E esse aumento do protagonismo do fonoaudiólogo exige que ele acompanhe os avanços tecnológicos, compreenda os princípios do processamento de sinal, de todos os algoritmos, entender como a inteligência artificial daquele dispositivo funciona, ou como a inteligência artificial aplicada à audição funciona, conhecer e buscar evidências de efetividade dessas novas soluções. Uma nova solução proposta, ela demora um pouco para aparecerem estudos que mostrem essa efetividade. E cada vez que esse recurso, essa inovação tecnológica mostrar evidência de efetividade, eu tenho que adaptar o meu protocolo clínico a essas inovações. E o impacto é muito importante, porque a gente passa a tomar decisão fundamentada na ciência, é uma diferenciação do profissional e a gente acaba tendo uma capacidade de inovar dentro da nossa prática clínica. Nós não podemos esquecer que nós somos profissionais de saúde e as nossas decisões, elas são éticas e devem ser centradas no paciente. Então, ser curador tecnológico também envolve o seguinte: eu não posso me deixar levar pelo marketing dos fabricantes. Eu tenho que proteger o meu paciente de desinformação. Eu tenho que dar a informação correta para ele. Eu tenho que evitar soluções desnecessárias ou excessivamente caras, porque nem todo paciente vai precisar usar tecnologia premium, porque não importa qual é a tecnologia do aparelho e do dispositivo, eu tenho que garantir que ele vai usar o aparelho e esse uso ele tem que ser seguro, ético e adequado das tecnologias.
Isso traz uma maior confiança do paciente no profissional e traz tratamentos mais justos e alinhados às necessidades reais de cada indivíduo. Então, resumindo, gente, o que significa isso na prática? Quando eu assumo um papel de curador tecnológico, envolve que eu estou escolhendo a tecnologia certa, que eu estou interpretando os dados que a tecnologia gera, que eu estou orquestrando os recursos para maximizar o benefício auditivo, que eu vou educar meus pacientes e vou educar os familiares para que ele consiga usar de uma forma eficiente e satisfatória o dispositivo. Eu, como profissional, eu tenho que me atualizar continuamente e eu tenho também que atuar de uma forma ética diante do mercado tecnológico. Eu acho que o que eu quero deixar como mensagem é que a tecnologia ela tem um avanço acelerado, a IA veio para ficar, então a IA, a inteligência artificial, ela é o eixo central das inovações. Existe uma possibilidade de aplicação clínica que está crescendo cada vez mais e é fundamentada em evidências, mas o fonoaudiólogo ele tem um papel essencial na mediação da tecnologia e o usuário da amplificação. Só para lembrar, a adaptação da prótese auditiva não é um evento isolado, mas sim um início de um processo mais amplo de reabilitação auditiva.